Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade ao testemunho da Mariana Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Certo? Vamos lá. Continuar aqui. Peraí. Agora tá melhor, né? Tá. Vou colocar aqui, amados. E a gente foi vendo esse cuidado de Deus, esse surpreender que existiu na nossa obediência, em abrir mão, né? E hoje eu estava até falando com a Paty, mandei uns videozinhos do que Deus está fazendo em Niterói. Você morou em Niterói, Sim, não foi? 5 anos. Cidade Saudade, linda demais. Delícia. Saudades. E hoje eles estão super bem, né? Sim, Deus restaurou o casamento do meu sogro, minha sogra, Vinícius, meu cunhado, com casadinho já tinha bebê. E a gente vive, né, Johnny? Um milagre. Uma igreja que nasceu no coração de Deus. Hoje nós fazemos 5 anos, né, que estamos ali, onde a igreja nasceu na minha casa. Nasceu no coração de Deus. Qual Deus? O Deus Terron que habita nos templos, porque Yahweh não habita em templo feito por mãos humanas. Inclusive, amados, quando vocês veem, quando Yahushua morreu, né, ele entregou o Espírito, tá certo? Que ele disse assim para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Olha o que aconteceu. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, Mateus, acho que é Mateus 27. 27. Vamos ver aqui. Olha. E Yahushua clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Fenderam com as pedras do templo. O que é fender? Vamos ver aqui o que é fender. Sinônimo de fender. Peraí, fender. Que tem hora que eles colocam assim de um jeito, ó, gritar, singrar, navegar, sucar, bissentir, acutilar, cortar, ferir, golpear, partir, rachar, rasgar, vulnerar. Então aqui, ó, abrir, separar, falhar, lesar, quebrar, cingir, escachar, estalar, talhar, arreganhar, estranhar e fissurar. Então vocês vejam, né? Partir, ou seja, as pedras se partiram, se racharam, se cortaram, né? Vamos ver aqui como é que tá nessas outras versões aqui. Peraí. Mateus 27, 51, né? Mateus 27, 51. Vamos ver aqui. Mateus 27, 51. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. A rocha da onde? Do templo. Olha, e as rochas se partiram, fenderam-se as rochas, fenderam-se as pedras, fenderam-se as rochas. Ou seja, as pedras do templo, as rochas do templo se partiram. Então vocês vejam bem. E foi por isso que Yahushua disse: destruirei este templo e em 3 dias o construirei. Ou seja, o templo que ele estava falando era ele próprio, porque ele é o templo do Espírito. E ele foi morto e ressuscitou no 3º dia. Só que as pedras do templo se partiram. Tá? As pedras até as rochas, né? Que aqui tá rocha, mas na outra tá as pedras. Ó, pedras. Então vocês vejam que o Altíssimo não está nesses templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro Deus não habita nesses lugares. Então vamos continuar.
casa e são mais de 17 mil novos começos, 17 mil novas pessoas ou inúmeros que às vezes a gente não consegue nem contar de corações que se entregaram para Jesus. Então, 17 mil, né? Os sogros dela restaurou o casamento, né? O cunhado dela e tal, mas foram para onde? Para a igreja. Né? Para a igreja estão convertidos à religião, como o próprio Arrucho falou, que eles se convertem à religião. Você vê que ela falou que 17 mil pessoas se entregaram para Jesus? Não, se entregaram para a religião. Não para Yahushua, que é o caminho. Entende? É diferente. Dali nasceu a Lagoinha Barra, Lagoinha Cabo Frio, Lagoinha Teresópolis. Nasceu muitos filhos também, né? De 5 anos. 3 filhos, daqui a pouco já falamos dos filhos. Agora vamos ver mais uma pergunta das redes? Sim. Ver aqui de quem é. Da Mara. Aí você vê, nasceu muitos filhos. Filhos de quê? Do espiritual, né? Que ela é mãe, que ela é pastora mãe espiritual, e o marido dela é pastor, pai. E sendo que o próprio Arrucha disse, não chameis ninguém de pai, de mestre, de guia, porque um só vosso pai que está nos céus, né? E um só vosso guia, que é Yahushua. Então vocês vejam que foge da escritura. Que é do Ju, não sei, né? Que é a hashtag. Ah, Ju, ela viu. Mari, Conheço. conhece? Ah, Mari, como tá sendo essa sua volta? Projeto novo, agora com as plataformas digitais. O que mudou do seu último álbum pra cá e quais são as expectativas? Ei, Ju, a Ju até mandou pra mim a música Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Ela mandou vídeos cantando. Linda, Ju. É tudo novo, realmente, né? Porque foram 5 anos com outras prioridades, né? Que nasceu a igreja, pastorear, cuidar das vidas e os filhos que vieram e tudo mais. Então, pastorear, sendo que a escritura diz, né, em Efésios 4, que as pessoas às vezes até botam, amados, né? Eu já vi líder religioso falando assim, não, mas em Efésios 4:11 está falando que a uns deu para pastores, outros deu, quer ver só? Olha só, 4. Aí aqui está falando, olha, ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Tá? Aqui tá pastores. Só que vocês vejam que Arrucha disse que ele é o único pastor, que ele é o bom pastor e que todos que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. E diz que o mercenário que não é pastor, por quê? Porque ele é o único, tá? Aí, só que os líderes religiosos botam esse versículo, não, mas tem pastor sim, porque tá falando, e ele mesmo deu, ele quem que tá falando aqui? Yahushua, tá dizendo que Yahushua deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Deu, passado, deu. Antes dele ressuscitar, ele deu. Depois, quando ele ressuscitou, ele mandou o Espírito. Aí vamos continuar. Querendo o aperfeiçoamento dos separados, puros, que aqui está santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Yahushua, até que ele deu, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yarro, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Yahushua, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, e Yahushua. Então vocês vejam que aqui ele está falando que deu, mas até que a pessoa chega à unidade da fé, ou seja, esteja na unidade da fé. O que é a unidade na fé? A unidade no Espírito. E é o conhecimento do Filho de Yarro, ou seja, é o conhecimento de andar em Yahushua, permanecer nele. A homem perfeito como? Andando no Espírito. À medida da estatura completa de Yahushua, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Qual vento de doutrina? De ir para um templo físico, religião, é isso que ele está falando.
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não é isso que os pastores fazem? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça e a Yahushua. Aí aqui ele continua, ó, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo é esse que ele está falando? O corpo de Yahushua, no espírito. Que nós fazemos parte, somos membros desse corpo. E Yahushua é a cabeça desse corpo. Então vocês vejam que aqui está até que. Não é para você ir no templo físico. Aqui não está dizendo para você ir no templo físico ficar 30, 40, 50, 60 anos ouvindo o líder religioso. Não. Aqui ele está falando, deu para apóstolo, deu passado. Passado. E aqui, quando ele fala isso, é a pessoa orientar. Olha, o caminho é Yahushua. A porta estreita é Yahushua. Quando a pessoa vai no caminho que é Yahushua, Yahushua leva o Pai nos entes do Espírito, a pessoa chega à unidade da fé. E aí, é o conhecimento do Filho de Yahweh, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Yahushua. E aí a pessoa não é levada por rodas de todo vento de doutrina, por quê? Porque a pessoa está na rocha que é Yahushua. Então vocês vejam bem como é que são as coisas, né? E eles botam esse versículo, né? Vamos ver aqui, Efésios 4:11, para ver como é que está aqui. Entende? Vocês vejam que tem que tem um tempo, não é assim, mesmo assim deu. Hoje em dia, a gente orienta a pessoa para ir para Yahushua. Quando chegou para Yahushua, acabou. Do 11, vamos botar aqui do 11 ao 14, vamos botar assim, ó. Que eles botaram pastores. Ó, foi ele quem deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos. Você vê que está no passado, ó. Concedeu, ó, passado. Deu, passado. Apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Olha. Mas vocês vejam que ele está falando que deu, passado. Ele fez isso para preparar o povo de Yahweh para o serviço cristão, a fim de o serviço cristão não, o serviço de Yahweh, serviço no espírito, não é cristão, a fim de construir o corpo de Yahushua. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Yahweh, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Yahushua. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas, que levam as pessoas para a religião e não para Yahushua, entendeu, amados? Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então vocês vejam bem, né? E vocês vejam que o próprio Yahushua, ele fala sobre, né, em João 10, vou botar aqui de novo para vocês verem que esse deu aqui é passado, que hoje não tem esse negócio de pastor, isso é passado. João 10, olha, João 10, vamos botar aqui do 1 ao 18, eu sempre boto do 1 ao 18, veja. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Olha, a Rússia está falando do pastor. Quem é o pastor? Veja bem. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para fora da onde? Da religião. Ele está do lado de fora e chama para fora as ovelhas. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E a Rússia fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Quem não compreenderam? Os líderes religiosos.
Então Yahushua disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta é Yahushua. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vocês vejam que ele está falando do pastor. E aí ele está falando que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Por quê? Porque as pessoas estão no líder religioso, não estão em Yahushua. São pastoreados por o líder religioso, não por Yahushua. Então por isso que ele está falando, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará alimento. Comida, alimento, não é pastagem. Se alguém entrar por mim, ele é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Entrará por ele, sairá. Sairá da onde? Da porta larga, que é a porta da religião, e achará alimento. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aqui o sistema religioso bota o ladrão como o diabo, mas aqui não é o diabo. Aqui está falando do pastor, que não é pastor. Aqui está falando esse que se chama pastor, que não é pastor. Esses são ladrões. Aí está dizendo, ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que é um mercenário, aquele que trabalha por dinheiro, que não é pastor, está bem claro na escritura, que não é pastor. Aqui, ó, que não é pastor. Tá bem claro. Não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Quem é o lobo aqui? É Terron, que é conhecido por diabo. Aqui o lobo é Satanás, que é Terron. O mercenário foge porque mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Veja, por que ele é o único pastor? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida pelas ovelhas e dá a vida pelas ovelhas. Ele ama, se importa com as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. Preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui já há. Aqui ele falou haverá, porque aqui, amados, ele estava ainda vivo, não tinha sido sacrificado. Então ele ainda estava cumprindo o que estava escrito para ele cumprir na lei. Então ele não podia falar, olha, já há um rebanho, porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Por isso que ele falou haverá no futuro. Mas aqui já há. Um rebanho e um pastor. Nós somos rebanho do pastor Yahushua no espírito, no entendimento. Tá certo? Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então vocês vejam que o único pastor é Yahushua, que deu a vida pelas ovelhas. Então aqui ela falando que é pastora e que ele é pastor, está totalmente contrário do que está na escritura. Não tem nada a ver com a escritura. Vamos continuar aqui. E nesses 5 anos, né, Johnny? O Johnny que é produtor, que tá comigo há mais de 10 anos, ele sonhava, toda vez ele falava, Mari, vamos gravar, Mari. Gravar coisa nova. E eu ficava assim, Aí fazia mais filho, né? E o Johnny é um dos que me incentivou muito nesse momento. O Maurício, toda a Sony, né? Music, incrível, né? Incrível. E as plataformas digitais é onde hoje a gente lança a música. Hoje quase ninguém mais tem um CD físico, né, em mãos. Hoje é só um cartão de visita para você dar de presente. Mas a gente tem o Deezer, Spotify, o iTunes e todas as plataformas digitais, que é onde você ouve. Você tá no seu iPad, você escuta, no celular. E essa volta para mim foi muito surpreendente, né? Porque o carinho de você vê a Ju. A Ju é uma das meninas que, assim, a gente vinha cantar aqui em São Paulo, ela tava no aeroporto esperando. A gente fazia aquela farra toda, com faixa, né, carinho, muitos chicletes, porque eu adoro chicletes. E essa volta foi muito especial pra mim, eu até chorei, assim, eu fiquei muito impactada.
Porque depois... Se ela soubesse o que o chiclete é e o que o chiclete faz, o dano que ele é, eu também chupava chiclete, amados. Parei com isso, tá? Ele tem até cola no chiclete. Vocês pesquisem sobre chiclete. Pesquisem. É um veneno. É sabor artificial e ainda tem cola ainda no chiclete. Entendeu? Podendo causar câncer. Isso é muito perigoso. Depois de 5 anos sem gravar uma nova música, tipo assim, esquecida, né? É por aí. Mas o carinho de todo mundo, foram mais de centenas de milhares de streams, né? A Sony fez tipo assim, ó, como é que fala? Fez ó, tem que chegar aqui. Aí, pra glória de Deus, nós... Fez uma meta, né? Isso, uma meta. Então, é o carinho de vocês, de todo mundo. Eu achei muito linda essa unidade dos cantores. Cantores, compositores, artistas, músicos também, que nas próprias redes sociais, né, no Instagram, tava lá, Mari gravou single novo, As Trevas Estremecem, eu tô curtindo, eu tô ouvindo. Então isso assim me envolveu, me abraçou muito esse carinho. Parabéns, mas é o que o Jones falou aqui nos bastidores, né? O carisma dela é uma coisa tão impressionante que não tem quem não goste dela, né? E esse ano tem muita coisa pra sair, né, Mari? John. O que tá saindo? Já tá, a gente gravou com o Hugo Pessoa da música, tá quase. Hoje eu vou lançar um teaser, né? Um pedacinho pra todo mundo Tem ver. muita música, a gente já tá com as composições novas. John já produziu a música próxima, dia 4, né? Dia 4 a gente vai lançar. Vai ficar de olho. Lindo, Dá pra lindo. cantar um pedacinho aí? Vai. Gente, falou, Eu tenho 2 meninos, minha irmã, 2 meninos e eu já tinha os 2. Gente, eram 6 meninos. 6 machos. Inclusive, meu pai tem uma casinha na árvore lá com 6 caminhas. Aí ficou assim, a Bela não vai dormir aqui, que aqui é só de homem. Muito bom, os primos. E aí, quando a Belinha nasceu e eu me deparei naquele momento assim do resguardo, eu tava deitada na minha cama e veio um desespero, sabe? Eu acho que todas nós mães passamos por isso, ou nós mulheres, né? Porque a gente tem tanta coisa às nossas mãos pra fazer que às vezes a gente não sabe como que vai dar conta. E eu me entrei num desespero, um choro dentro de mim, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Você vê, vocês percebem, né, que o desespero é uma coisa que não é do espírito de Arro. Porque eu também, quando era evangélica, eu vivia em desespero, né? E quando eu conheci a Ruxo, que a Ruxo me levou ao Pai, hoje eu sou tranquila, calma, eu não consigo ficar nervosa, sinceramente, gente, eu não me estresso mais, eu não me estresso. Né? E vocês vejam que o desespero, eles falam tanto do Espírito de Deus, né? Que vão buscar o Espírito, que o Espírito vem e envolve, como ela falou, né? Que o Espírito envolve, mas ela agora está falando desespero. Quais são esses nomes aqui do desespero? Vamos ver. Ó, desespero. Desalento, desânimo, desconsolação, descrença, desesperação, desesperança, desesperança. Agonia, ânsia, ansiedade, aflição, amargura, angústia, aperto, exasperação, cólera, furor, irritação, ódio, raiva, zanga. Então vocês veja se isso faz parte do espírito de Arro. Veja se uma pessoa, amados, que tem o espírito da verdade, que habita, que mora em nós, vive em desespero. Eu digo isso por mim. Porque hoje não dá mais, não entra mais espaço para desespero, sabe, na minha vida. Por quê? Porque o meu espaço está preenchido com o Espírito da verdade. Eu sou cheia do Espírito. Então, eu não tenho mais isso de ficar... Vocês vejam o fruto do Espírito, ó, Gálatas 5, fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Veja. É Gálatas 5, né? Acho que é 5. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí eu pergunto, amor, tem desespero no amor? Gozo,
paz. Vocês vejam que paz é totalmente contrário. Desespero. Veja. Veja aqui. Vamos ver aqui antônimos de desespero. Desespero, vamos lá. Né? Que o antônimo significa o contrário, né? Esse sinônimo é o mesmo significado, né? Então vamos lá. Olha aqui, o antônimo de desespero: esperança, fé, confiança, crença, ânimo. Veja: alívio, alegria, prazer, satisfação, contentamento, agrado, bem-estar, deleite, regozijo, regalo. Calma, paciência, serenidade, tolerância, tranquilidade, perturbabilidade, contemporização. Vocês vejam que o desespero é totalmente oposto, contrário do espírito de ar. Porque o espírito de ar é calmo, ele é sereno, ele é longânimo. Veja, paz, longanimidade. Longanimidade, o que é a longanimidade, amados? Veja, longanimidade, olha. Conformidade, aceitação, conformismo, paciência, resignação, serenidade, submissão, sujeição. Então, aqui, ó, coragem, ó, ânimo, coragem, determinação, disposição, energia, força, fortaleza, obstinação. Veja se o desespero tem essas qualidades do longânimo, de uma pessoa no espírito, no espírito da verdade. Porque a pessoa com desespero é uma pessoa que não tem um espírito. Porque o espírito de ar, ele é paz, ele é calmo. Veja, isso aqui são partes do caráter de Arro, que é o fruto do espírito. O que é o fruto do espírito? Eu costumo sempre falar, dar o exemplo da tangerina. A tangerina é um fruto, é uma fruta, tangerina. E a tangerina tem vários gomos. Então, é uma fruta, a tangerina é uma fruta e que tem vários gomos, mas que faz parte da fruta tangerina. Da mesma forma, o fruto do espírito é como se fosse assim, ó, o fruto do espírito, vamos supor que o fruto do espírito é a tangerina. Aí um gomo é amor, o outro é gozo, o outro é paz, o outro é longanimidade, o outro é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja, mansidão é uma pessoa mansa. O desespero, a pessoa não é mansa, a pessoa é nervosa. Você vê que é totalmente ao contrário. Entende? Então, o fruto do espírito é um fruto que está englobado tudo isso: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas só tem o fruto do espírito quem anda no espírito. E quem anda no espírito não vive em desespero, não tem desespero. Por quê? Porque não tem espaço. O espírito, ele nos enche de uma tal forma que não tem espaço para o espírito contrário. Então você vê que é diferente. Aí ela fala, né? Ela estava falando, tipo, que o espírito veio, né? Que encheu, né? Que ela sentiu a presença lá na casa da Helena Tanuri, que ela também diz que é pastora, e que o espírito veio, né? Então, mas que espírito é esse que ela sentiu de depressão? Que ela sentiu assim desespero, depressão não, desespero. Porque o espírito da verdade, a pessoa não sente desespero. Entende? Sinceramente, é complicado isso, porque é totalmente contrário. Vamos continuar. Tantas igrejas, são tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas para cuidar, para amar. Meus filhos, meu esposo, a casa. A gente ia ter que mudar de casa, eu ainda estava pensando na mudança que eu falei com vocês. E foi início de uma depressão? Foi praticamente. Foi um... Então vocês vejam, eu vou dar uma pausa aqui. Então vocês vejam que foi o início de uma depressão. Depressão também que está ligado ao espírito do engano. Porque a pessoa, amado, que vai para Yahushua, ele é a cura. E Yahushua, ele não é o médico dos médicos, como o sistema fala. Olha, Jesus é o médico dos médicos.
Yahushua não é o médico dos médicos. Yahushua é a cura. Ele é a cura. Ele é a libertação. E quando ele nos liberta, a Escritura diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando eu fui para Yahushua, para o caminho que é Yahushua, ele me levou ao Pai. Eu passei a ser outra pessoa. Entende? Então é isso, amados. Amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, seja muito bem-vindo. Acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.